Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cristal do Tempo. Eu sou o Giliardi Silva e hoje vamos falar um pouco sobre os piratas. A palavra pirata surgiu na Grécia Antiga, através de Homero, que na sua Odisseia presenciava homens saqueando navios e cidades costeiras, assim os nomeando piratas. Esses homens navegavam em rotas comerciais, com o objetivo de roubar tesouros e objetos de reis mercadores e também do povoado das cidades praianas. Também sequestravam nobres para que pudessem pedir um resgate com valores altíssimos. Na história, os primeiros, assim chamados piratas, surgiram em 735 a.C., causando grande dor de cabeça por séculos aos ricos e nobres. Já na Idade Média, a pirataria passou a ser praticada pelos normandos, que saqueavam as ilhas britânicas, a França e o Império Germânico, entre outros lugares. Ao longo do tempo, a prática pirata chegou às várias colônias europeias e também no Japão. Já nas ilhas caribenhas, os piratas começaram a existir em grande quantidade, atingindo o auge dos piratas no século XVIII. A tripulação dos navios piratas eram formadas por todos os tipos de pessoas, mas o que todos tinham em comum era o desejo de obter riquezas e aventuras reais. Muitos eram escravos fugitivos ou miseráveis sem rumo. O capitão pirata era escolhido pela votação da tripulação. Os piratas usavam navios pequenos e rápidos, sendo mais eficaz nas lutas e fugas. O ataque a outros navios era feito em invasão, usando corpo a corpo até realizar o saque dos tesouros. Só atacavam cidades e navios de guerra se valesse muito a pena o risco, pois a maioria dos piratas não tinham disciplina, acabando mortos no mar devido às doenças, alcoolismo e à forca. No auge dos piratas, existiam cidades controladas por eles, onde formavam tripulações, existia o mercado pirata, onde trocavam joias, tinha também os prostíbulos, tabernas e locais que construíam os navios piratas. O Caribe tornou-se o palco dessa história, fez parte da principal economia dos piratas. Ao longo dos séculos, os piratas foram desaparecendo, após serem caçados por navios de guerras e suas bases e cidades terem sido tomadas. Desde aí, a pirataria vem perdendo importância. Os últimos registros de ataques piratas, como antigamente, aconteceu em 1920 nos mares da China. Apesar de muitos roubos nos tempos de hoje, que acontece nos mares do Sudeste Asiático e ainda no Caribe, mas de modo mais moderno, pois usam lanchas rápidas e armamento de primeira, como metralhadoras. Agora, pessoal, vamos ver quem foram os 5 maiores piratas da história dos mares. Em quinto lugar, vamos falar de Bartholomew Roberts. Este foi o pirata de mais sucesso do seu tempo. Ele assaltou mais de 400 navios e era considerado quase invencível. Forçado a se juntar aos piratas que capturaram seu navio, Roberts revelou ter talento como pirata e se tornou capitão de uma frota. Para manter a ordem entre a tripulação, ele criou um código pirata que todos os membros tinham de assinar. Certa vez, Roberts encontrou uma frota de navios mercantes portugueses. Ele fingiu que seu navio era parte da frota, encontrou e assaltou o navio com mais riqueza e conseguiu fugir antes de alguém soar o alarme. Mas sua sorte não durou para sempre. Em uma ocasião, quando seus marinheiros estavam bêbados, foram atacados e Bartholomew Roberts morreu no confronto. Sua morte foi um choque tão grande que a tripulação toda se rendeu. Em quarto lugar, vem o pirata Black Caesar. Tudo o que se sabe sobre este pirata vem de lendas, e alguns historiadores até duvidam de sua existência. Mas ele foi o pirata negro mais famoso da Era dos Piratas. De acordo com as lendas, Black Caesar foi um chefe tribal africano, que foi capturado por traficantes de escravos, mas depois fugiu e se dedicou à pirataria, começando quase sem nada. Com sua astúcia, ele conseguiu juntar tesouro e uma tripulação. Depois de muito tempo atacando navios,
e fugindo das autoridades entre as ilhas de um arquipélago perto da costa da Flórida, Black Caesar se juntou à equipe do famoso Barba Negra, se tornando um dos seus comandantes. Quando o Barba Negra foi derrotado, Black Caesar foi capturado pelas autoridades e condenado à forca. Em terceiro lugar, vamos falar do Barbarossa, ou também conhecido como Barba Ruiva. Foi o mais notável de 3 irmãos piratas. O nome Barbarossa foi inicialmente um apelido dado a seu irmão mais velho, que era o comandante. Quando o irmão morreu, o Barba Ruiva assumiu o título e o comando. Ele e seus irmãos capturaram muitos navios de países europeus e ajudaram muitos muçulmanos a fugir da Espanha. Nessa época, os países católicos da Europa estavam em guerra contra o Império Otomano e outros povos muçulmanos, lutando pelo domínio do mar Mediterrâneo e do norte da África. Barbarossa foi um pirata a serviço dos povos muçulmanos, acabando por se tornar um oficial naval legítimo e governador do Império Otomano. Ele era tão estrategista que certa vez conseguiu derrotar uma coligação de 300 navios europeus, com apenas 122 navios. Seu corpo está sepultado na cidade de Istambul, lá na Turquia. Em segundo lugar, vem Shingishi. Provavelmente liderou o maior exército pirata de todos os tempos. No auge do seu poder, comandava mais de 300 navios e milhares de piratas. Seu nome era temido nos mares da China, por sua brutalidade e força. Quem diria que uma mulher começou como prostituta poderia chegar tão longe? Isso mesmo, esta é uma pirata na verdade. Bonita, inteligente e letal, Shingishi deixou a prostituição quando casou com um pirata poderoso chamado Cheng Yi, partilhando o poder com ele. Quando ele morreu, ela assumiu o comando e dominou a costa chinesa com um punho de ferro. Shingishi lutou contra frotas chinesas, portuguesas e inglesas, mas ninguém conseguiu conter o seu poder. Por fim, o imperador chinês ofereceu um perdão oficial aos piratas e Shingishi se reformou, morrendo em paz como dona de um bordel e uma casa de apostas. Na nossa primeira colocação, o pirata mais conhecido e mais perigoso de todos os tempos foi Edward Teach, que era conhecido como Barba Negra. A bordo do seu navio principal, o Queen Anne's Revenge, Barba Negra organizou a captura de muitos navios e aterrorizou o Caribe e as colônias americanas. Reza a lenda que ele deitava fogo à sua famosa Barba Negra para assustar seus inimigos nas batalhas. Mas apesar das aparências, ele não costumava maltratar seus prisioneiros. Como qualquer bom pirata de carreira, Barba Negra morreu de forma violenta no mar, em uma batalha contra as autoridades coloniais americanas. Ele ficou rodeado e morreu lutando contra vários homens ao mesmo tempo. Sua cabeça cortada foi pendurada do navio dos vencedores. E aí pessoal, gostaram do resumo da origem e histórias dos piratas? Então deixe o like e se inscreva no canal para dar aquela grande força. Um forte abraço e até o próximo vídeo.